faz uns 5 anos mais ou menos, eu me deparei com um livro com um título muito curioso de um autor norte-americano chamado Jonathan Crary, 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Eu resolvi ler esse livro e, e imediatamente ele passou a fazer parte dos meus temas, né, dos meus temas prediletos, né? Até escrevi um artigo baseado nessa ideia do Jonathan Crary, que se chama Biopolítica do Corpo que Dorme, para um dossiê de biopolítica da revista Calagatos, lá do Ceará. Depois eu vou colocar o link para quem quiser conhecer o meu artigo. É muito interessante esse tema e eu creio que ele é um tema que deve potencialmente tocar muitos de vocês que têm problema de dormir, né? Problema com o tempo do sono, né? O tempo de desaparecer, o tempo de se ausentar, né? De se confinar. E aí, justamente, eu queria propor esse tema nesse momento que a gente está vivendo, que é o momento da pandemia, né? O momento do confinamento, né? Esse tema estava meio adormecido, assim, nos meus entre as ideias que eu costumo trabalhar, e de repente esse ano, em função do confinamento, ele voltou com tudo. Que é o seguinte, o que o autor propõe no livro, né? Na verdade, a grande tese do Crary nesse livro é que o sono, né, o fato de que nós ainda precisamos dormir, se constitui hoje na última fronteira que o capitalismo precisa superar, né, precisa ultrapassar, em direção a um momento de plenitude, né, de realização total. Né? De uma certa forma, a gente já vive isso e a gente pode apontar vários pontos de vista onde a gente pode dizer que a gente já vive isso. Né? Um deles eu acho muito importante de ser visto é a nossa relação com os aparelhos, né? A vida aparelhada. Né? E aí, mais uma vez, pensar isso no período de confinamento é uma coisa que pode dar para a gente boas reflexões críticas a respeito da nossa condição política. Né? Então, o Crowley começa o livro contando uma história muito interessante. É o primeiro parágrafo do livro. Ele fala que existe vários pássaros, a gente sabe disso, né? Migram, né? Os pássaros são animais migratórios e periodicamente eles fazem grandes, grandes deslocamentos, né? Às vezes do Polo Sul para o Polo Norte e vice-versa, né? E numa determinada região lá dos Estados Unidos é possível, mais para o norte, é possível observar sazonalmente o voo de um passarinho chamado pardal da coroa branca. E esse pardal ele é capaz de voar sem precisar dormir, sem precisar dar uma paradinha para dormir durante 7 dias seguidos. Né? Então, os americanos, os cientistas americanos, eles estão pesquisando o que é que tem na cabeça desse bicho, né, desse passarinho, como é que funciona esse cérebro que permite que ele fique nesse regime ininterrupto, né, de produção, no caso, né, de ação, né, de funcionamento, sem precisar dormir. Porque o interesse desses pesquisadores é justamente, vamos supor assim, encontrar alguma substância, né, algum hormônio, alguma coisa que possa ser sintetizada em laboratório e virar um medicamento que a gente possa tomar e ficar funcionando ininterruptamente, sem precisar parar para dormir. Né? E aí ele começa então a
abordar uma série de autores e uma série de perspectivas, né, que tem a ver com essa relação fundamental da vida com esse ciclo constante de aparecer e desaparecer, né? Que é o ciclo do dia e da noite, né? Que é o ciclo da vida e da morte, né? Então, a vida não é um processo ininterrupto de exposição, de aparecimento, né? Ela é um processo que, como a própria respiração, né, gente? Expira e inspira, né? Isso de uma certa forma também fala desse ritmo, né? É o intervalo, né? É o momento de parar, né? O momento de desaparecer momentaneamente para depois, carregadas as energias, a gente reaparecer, né? Com uma nova expectativa, né? Com uma força diferente, né? Entende onde a gente quer chegar? O sono, o momento da ausência, é exatamente o momento onde a gente recarrega as baterias. E é o momento onde a gente elabora uma expectativa para o próximo momento de aparecer, né? Então, quem virá a cada manhã? Quem é esse que vai acordar e realizar as atividades desse dia, né? Por mais que sejam atividades que a gente já sabe o que vai acontecer, mais ou menos, né? Atividades que entram no circuito interminável do nosso hábito, né? Da nossa repetição, né? Diária. O fato de que a gente dorme e vem à cena, né? A cada dia, né? A cada vez que a gente acorda, isso cria uma expectativa que é fundamental para a nossa vida, né? E que é a expectativa do tempo, né? Do acontecimento, do futuro, como ideia de renovação, né? Como possibilidade do próprio transcorrer do tempo, né? Isso é fundamental para a vida. A gente não deveria jamais abrir mão disso, né? E o fato de que a gente está constantemente colocando isso em questão, e a análise do sono é um dos pontos privilegiados, eu diria, de análise dessa problemática, né, do tempo na nossa vida. O fato de que a gente põe isso em questão é uma coisa que só por isso deveria levar a gente a pensar, né? Isso deveria ser uma coisa tão importante, né? O tempo do sono, o tempo de apagar, o tempo de interromper o circuito de trabalho, né? Deveria ser uma coisa tão fundamental que isso não poderia nem ser um tema para a gente discutir, mas ele se impõe com uma força que é muito grande, né? Porque na verdade está falando daquele lugar de onde a gente pode retirar ainda muita força, e esse é o ponto, né? Assim, para abordar novamente uma coisa que eu quero fazer aqui nesse canal, que é abordar a nossa condição política, né? O que eu tenho falado de nova politização. Antes de um novo normal, a gente precisa de um novo corpo político, né? De uma nova onda de politização das pessoas, né? A gente está saturado, da esquerda, da direita. Eu digo, eu estou na esquerda, eu estou no campo da esquerda. Eu quero dizer que a gente está saturado do jogo da política, né? Do jogo da política como democracia representativa, né? Onde a gente é convocado a participar, né? A ser político, a ter a experiência política, somente quando tem que escolher candidatos, né? E agora se aproxima novamente um novo pleito, e isso vai acontecer novamente, né? Então, de repente, parece que a gente desperta, em quem que eu vou votar, né? Quais são
os candidatos da vez. A gente está saturado, né? Para lá de saturado dessa forma política. Então, o esforço que a gente tem que... Eu continuarei escolhendo candidatos do campo da esquerda, que me parecem que estão comprometidos com uma pauta de esquerda, né? Certamente, né? Mas a minha ideia nesse canal é que a gente construa um novo corpo político, né? Um novo modo de experimentar a política, né? Então, pensar o que estamos vivendo, a pandemia, o confinamento, é muito estratégico, muito interessante, traz questões muito relevantes nessa direção, exatamente nessa direção, né? De pensar uma nova onda de vida política, né? E aí voltamos ao tema, né? O Jonathan Crary. O capitalismo tem no sono, na necessidade que nós temos ainda de dormir, o último obstáculo a ser vencido na direção de uma realização absolutamente plena, né? Sem nada que possa impedir uma produção ininterrupta, né? Ou uma circulação ininterrupta do fluxo do capital, né? Esse é o ponto. E aí nós somos levados a pensar o modo como a gente trabalha, né? O modo como a gente se relaciona com a pausa, com o sono, né? E aí vamos trazer. Por quê? Porque, do ponto de vista do capitalismo, esse é um tempo morto. Vocês entendem? Esse é um tempo morto, porque é um tempo onde nós não participamos da linha de produção. Nós interrompemos, né, desligamos a máquina, né, para falar numa linguagem assim mais direta, a máquina que permite o funcionamento do capital. Então nós desligamos quando a gente vai dormir e aí no outro dia a gente aciona de novo essa máquina. Bom, um mundo onde a gente não precisasse mais fazer isto, né? Onde a gente pudesse tomar um medicamento, né? Que suspendesse a necessidade de dormir, vamos pensar juntos, né? Vamos pensar assim numa ficção científica, né? Num mundo, né? Num futuro assim próximo, onde ninguém mais dorme, onde não há mais o ciclo do dia e da noite, onde tudo está gerenciado por uma técnica que permite um funcionamento constante do que a gente chama de economia, né? Fluxo de riquezas, fluxo de produção, né? E a nossa vida conectada nessa dinâmica, nessa maquinaria, né? É como se a gente não pudesse mais morrer, vocês percebem? Né? É como se a morte fosse um problema que a gente que aparece para a gente como a gente tem que superar isso, né? Porque dormir e acordar no dia seguinte é lembrar a cada dia que somos mortais, né? Que aparecemos e que desaparecemos. E que aparecer e desaparecer é justamente aquilo que nos permite que a nossa vida se refaça, né? Que a nossa vida, que a própria vida, que o próprio fluxo da vida se perpetue, se
se refaça, né? Então, esse mundo que a gente está imaginando e, de uma certa forma, está vivendo, de uma produção ininterrupta, de problemas para dormir, ter que tomar medicamentos para dormir, ou enfrentar noites de insônia, como eu sei que é o caso de muitos de vocês, e é o meu caso, né? Eu sou uma pessoa que tem problemas com a questão do dormir, né? Eu durmo pouco, eu durmo mal, enfim, eu tenho muitas vezes noites de insônia, né? E vivo e convivo com isso há muitos anos na minha vida, né? Portanto, isso explica por que esse livro e esse tema é sensível para mim, né? Ah, então é como se a gente tivesse que imaginar um tipo de vida onde a gente não está nem exatamente acordado e nem exatamente acordado, nem exatamente dormindo, ou no limite, correspondendo a isso, nem exatamente vivo, nem exatamente morto. Para mim esse é o ponto, né? Uma vida onde uma sociedade onde ninguém mais dorme, ninguém mais precisa dormir, é uma sociedade meio zumbi, né? Morto-vivo. Porque ninguém pode supor que o regime 24/7 está a favor de uma condição humana libertadora, né? de um grau de consciência muito elevado, né? Que nos permitisse uma, uma, uma vida de ação muito produtiva. Não, não. Quer dizer, a gente vai ficar acordado, e a gente fica acordado porque a gente se sente devedor de produzir, né? A gente se sente devedor diante de uma máquina, diante de um sistema de vida, de um modo de vida que diz para a gente cotidianamente que a gente tem que produzir, que a gente deve produzir, né? Realizar coisas no sentido de produzir, né? Esse é o ponto. E aí, trazendo para a ideia que eu acho que a gente que está num bom momento da gente pensar, que é o confinamento, né? Até que ponto o fato de que a gente teve que desaparecer da cena, né? O confinamento como um estado de ausência, né? Um estado forçado de desaparecimento, corre todo mundo para casa e aparece o mínimo possível na cena pública, na vida pública, né? Até que ponto isso foi, de fato, um estado de ausência de verdade, né? Eu acho que o confinamento é um ponto muito interessante, uma espécie de encruzilhada que a gente pode ver dois caminhos, né? Um caminho que é o caminho de uma intensificação do regime 24/7, né? Então, isso é muito concreto, é muito sensível. Quer dizer, o fato de que a gente está num processo de declínio econômico, né? de recessão, né? O PIB caindo a uma média de 9%, se não me engano, né? 9,5%, né? Na maioria dos países. Isso é absolutamente visível, assim, né? Evidente, né? Compreensível da nossa do grau de compromisso que nós temos, né? Pelo fato de que trabalhamos, de que produzimos, de que estamos constantemente em atividade, com o crescimento econômico, com a manutenção da economia como ela é, né? Como o capitalismo impõe, né? Então, a gente saiu de cena e a economia foi lá para baixo,
né? E aí todo o problema que a gente tem que discutir está nessa fronteira entre economia e política, né? Voltar à cena porque a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa mover a economia, trazer dinheiro para dentro de casa para poder consumir, né? Continuar no ciclo de produção, ou forçar o governo a dar uma ajuda emergencial para as famílias, porque elas têm o direito de se proteger do coronavírus, né? Então, de uma maneira assim, geral, essa é a discussão que está colocada, ainda está colocada, né? Mas, assim, correndo junto, né, com essa discussão, tem uma série de temas filosóficos de grande importância para a gente pensar o modo como a gente precisa compreender as coisas, né? Então, o tema do sono é muito interessante. É muito interessante, porque o confinamento ele forçou a gente para ficar dentro de casa, para diminuir o ritmo de produção. Mas até que ponto nós conseguimos fazer isso? Até que ponto nós não estamos sofrendo, né, pelo fato de que não estamos produzindo mais como antes? Até que ponto nós estamos aproveitando o confinamento para, de fato, recarregar as baterias, para, de fato, voltar a dormir e voltar a sonhar? Vocês sabiam que o relato de que as pessoas voltaram a não só a dormir mais, mas a sonhar novamente, é um relato constante né, nas redes sociais, né? As pessoas relataram isso principalmente no início da pandemia, né, no primeiro semestre, que estavam sonhando novamente. Foi o meu caso, né? Principalmente lá no início, no mês de abril, no mês de maio, eu me lembro de momentos assim de mais descanso, né? De conseguir dormir melhor e inclusive de sonhar, né? De voltar a sonhar. E depois eu fiquei sabendo que esse foi um relato muito comum das pessoas, né? Mas aí depois rapidamente voltamos tudo igual, assim, né? Quer dizer, existe aí na gente assim um modo automático, né, de responder muito docilmente, muito obedientemente a esse padrão 24/7, né? Nós nos sentimos constantemente em dívida. Se eu estou parado, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não sei fazer pausa, eu não sei ficar em silêncio, eu não sei ficar no escuro. Eu não sei dormir, eu não vejo mais utilidade em dormir. Aí está um ponto muito importante para a gente pensar uma nova politização, gente. Eu acho que recuperar uma relação afirmativa com o desaparecer, com o sumir de cena, com o silêncio, né? Com um tempo interior, que inclusive pode ser pensado até para além de uma pausa no sentido estrito, né? Do tipo, estou aqui em casa, não posso sair para trabalhar, vou dormir, vou aproveitar para dormir. Se você fizer isso, já vai ser um grande bem para a humanidade de uma maneira geral, né? Ufa, que alívio, né? Vamos descansar, né? Mas tem um outro modo de ver isso, né? Que é assim, que tipo de
ideia, que tipo de intenção eu vou colocar no meu tempo de confinamento, no meu tempo de pausa. Agora que finalmente eu tenho tempo de ficar em casa, de não estar em cena, de não estar aparecendo. E não necessariamente eu quero dormir. Então é isso que eu estou chamando de um voltar para dentro, né? De uma relação que a gente tem que ter diferente com a nossa própria vida, né? Com o que a gente faz da nossa vida. E aí a gente pode, de repente, abrir destrancar uma porta aí, que é muito importante que a gente faça isso coletivamente, que cada um faça isso e que isso surta um efeito de nova politização. É o tempo de estudar, de ler coisas, é o tempo de tirar da gaveta aquele velho projeto de aprender a desenhar, a tocar um instrumento, né? A ler romances, a ler poesia, né? Para além do entretenimento mais básico, também uma forma de vida que pode, deve ser e é muito prazerosa, que é você resgatar a sua própria potência criativa, né? A sua própria potência criadora, a partir do momento em que você renovou as suas forças, né? A partir do momento em que você se permitiu dormir e até voltou a sonhar, né? Acho que esse é um grande momento para a gente pensar em novas formas de vida, né? Principalmente já que se anuncia aí um novo tempo e a gente, queiramos ou não, né? Queiramos ou não, estamos tendo que pensar sobre isso, né? Na passividade ou na atividade, digamos assim, né? Sendo irresponsável ou assumindo a responsabilidade, a gente está relacionado com isso, com um novo tempo, né? Com uma nova ordem de coisas, né? No pós-pandemia. E acho que esse é um tema que deveria nos ocupar, né? Como é que eu quero ser daqui para frente? Né? Eu quero continuar a ser esse funcionário obediente, né? Que cumpre tarefas e que é produtivo, produtivo, produtivo e está sempre se comparando, né? Está sempre precisando de comparação, né? Para dar um sentido à sua vida, ou eu quero ser alguém mais conectado com o meu próprio tempo, né? Com as minhas forças, né? Mais consciente daquilo que eu posso, independentemente de uma conexão capitalista, né? Então, era isso que eu queria pensar com vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, compartilhem. Eu tenho certeza que essa é uma discussão que vai envolver muita gente. Não se esqueçam de deixar seus comentários, né? Dizer o que vocês acharam, fazer suas críticas, enfim. O objetivo desse trabalho é justamente o da gente formar uma comunidade disposta a pensar juntos, né? Um novo processo de politização, né? Que tem que ser coletivo. Então, só para terminar, aquele recado final: se você gostou, inscreva-se nesse canal,
e acione o sininho. E aproveitando também para dizer que amanhã temos mais uma live do Encontro Desconfinando as Ideias, amanhã com o professor Pablo Dutra, que vai trabalhar o tema do racismo e a crítica da raça e do racismo em Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês, né? E é o filósofo que criou o termo necropolítica, né? Que todo mundo tem utilizado bastante para falar do momento que a gente está vivendo. Muito obrigado e até a próxima.